Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és bendito, Tu és gracioso e bondoso. Te agradecemos por mais um domingo em nossas vidas. Te agradecemos por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor, por a gente estar aqui reunidos, Senhor. Graças à Tua mão, Senhor, que trouxe todos nós aqui. Pedimos agora que nossos corações estejam confortáveis diante da Tua presença, que o nosso ouvido, Senhor, nossa mente esteja atenta, Senhor, ao que Tu queres nos falar, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, Te dê glória, que a Tua palavra, Senhor, leve nossos corações até Ti, Pai. Obrigado e pela Tua salvação, em nome de Jesus, amém. 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 Aproveitando o gancho aqui da leitura que a Edna fez, eu queria chamar a atenção para algumas questões antes da gente entrar no texto propriamente dito. Tá? Paulo fez 3 viagens missionárias, né? Muitas Bíblias têm essas viagens missionárias descritas em mapas no final das suas Bíblias, algumas não têm, mas é sempre interessante saber o que aconteceu em cada uma delas. Às vezes pode parecer um pouco confuso, porque tem cidades que deixaram de existir, não existem mais. Aquela região é uma região desconhecida para nós, né? Essa região da Ásia Menor. E inclusive eu acabei descobrindo que na Ásia Menor tem cidades com nomes repetidos, que é o caso de Antioquia, né? Então existe uma Antioquia que fica um pouco mais acima ali da Palestina, né? E existe uma Antioquia também que está na Ásia Menor. Então às vezes na leitura do texto e olhando os mapas pode parecer um pouco confuso, mas eu estou falando isso tudo porque a mensagem que a gente vai ler hoje em Apocalipse, ela é uma mensagem direcionada à igreja de Éfeso. E Paulo, junto com outros discípulos dele, e até mesmo outros apóstolos, eles tiveram uma grande influência nessa cidade e na construção dessa igreja. Tá? Então, um pouco antes, no versículo aqui, do capítulo 19, em Atos, a gente vê também 2 pessoas que são personagens importantes aqui, que ficaram cuidando da igreja durante um tempo de ausência de Paulo. Paulo, em uma primeira viagem missionária, ele visita Éfeso, só que ele tem no coração dele outros objetivos e ele não pode ficar lá muito tempo. Então ele deixa Priscila e Áquila no cuidado da igreja, e depois de um tempo, numa segunda viagem missionária, ele regressa ali, e ele passa ali durante um bom período, durante uns 3 anos mais ou menos, né? E existem algumas circunstâncias em relação à cidade de Éfeso na Ásia, né, que eu quero comentar. Era uma cidade totalmente pagã. Todas as cidades da Ásia Menor elas eram pagãs e fortemente influenciadas pelas religiões romanas e os deuses de Atenas também. Tá? Essa cidade era uma cidade portuária, então havia grande movimento comercial na cidade, e além de ela ser um porto com uma posição privilegiada na região, eles também tinham várias estradas, que eram as estradas postais da época, que eram rotas comerciais também. Então tudo convergia em Éfeso. Por isso eu vejo um grande empenho do apóstolo Paulo em firmar uma igreja sólida nessa região, porque como a gente leu aqui no texto, a partir disso o evangelho começou a ser espalhado para várias outras cidades daquela região também. Tá? E a gente vai ver também aqui mais para frente que Paulo, esses 2 anos que ele teve na região, 2 ou 3 anos ali na região, ele trabalhou insistentemente no ensino e na formação doutrinária desses irmãos dessa igreja. Éfeso também era uma cidade muito grande. Para ter uma ideia do tamanho da proporção da cidade, só o teatro da cidade cabiam mais de 25 mil pessoas, tá? E ela recebia eventos esportivos, até os que deram origem às Olimpíadas que a gente vê até hoje. Tá? Em Atos também, que a gente leu em Atos 19, um pouco mais para frente, depois que fala da escola de Tirano ali,
a gente também vê que esse momento de evangelismo, de ensino da palavra, ele começou a impactar o comércio da cidade. Um dos principais monumentos da cidade era o templo da deusa Ártemis. Eles eram muito religiosos, aqueles cidadãos, e existiam cultos que eles prestavam a essa deusa. E esse templo da deusa Ártemis, ele existe até hoje. As ruínas estão lá e ele é classificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? O comércio da cidade ele era muito religioso também. Existiam miniaturas desse templo que elas eram comercializadas. E como o evangelho começou a impactar a cidade, os ourives ficaram revoltados e começaram a fazer um movimento de rebelião contra os cristãos e perseguir os cristãos ali também. Então isso é mais um sinal de que o evangelho ele estava moldando a cultura local e incomodando muitas pessoas naquela região. Então, eu quero também reforçar aqui, mais uma vez, a dedicação de Paulo e a preocupação dele em não deixar a igreja sem pessoas de confiança que já tivessem um conhecimento verdadeiro da palavra, que o ensinamento estivessem alinhado com o ensinamento dos apóstolos. Ele deixou Priscila e Áquila responsáveis, eram irmãos que fugiram da Palestina, ali de Jerusalém, depois da morte de Estevão, né? Tudo indica isso, e eles foram para a Ásia Menor fugindo da perseguição que teve em Jerusalém contra os cristãos. Tá? Depois, tem um momento na carta de 2 Timóteo que Paulo comenta que pediu a Timóteo que voltasse a Éfeso e ficasse lá um tempo. Tá? A gente, muitas vezes, durante muito tempo eu li Atos pensando que a sequência de Atos, o final de Atos era a morte do apóstolo Paulo. Mas quando a gente vai ler as epístolas, muitas delas dão a entender que depois que Paulo teve sua prisão domiciliar em Roma, ele foi libertado. Tá? Por exemplo, na carta a Filemon, Paulo ele fala que ele estava preso e ele sabe que ele vai ser solto, né? Diz assim, no final ali de Filemon ele fala assim, ó, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que possa ver, por vossas orações serei restituído. Então ele está dizendo que ele vai sair da prisão, né? Mas em Timóteo, ao mesmo tempo, ele em um segundo momento, ele fala que ele teme pela morte dele. Então ele estava preso nas duas situações. Em uma situação ele sentia que ia ser solto, estava orando por isso, e num outro momento ele fala que está temendo pela vida dele. Então isso leva a gente a entender que ele teve uma 4ª viagem missionária, que é onde ele recomenda a Timóteo a ficar um tempo na igreja de Éfeso, né? Em 1 Timóteo 1:13 ele fala assim, ó, como te roguei, falando a Timóteo, né? Quando parti para a Macedônia, que permanecesse em Éfeso para advertirdes a alguns que não ensinassem outra doutrina. Tá? Mais um pouco para frente a gente vai ver que esse trabalho, esse empenho de Paulo em relação à igreja de Éfeso, ele surtiu efeito. E, inclusive, sobre isso que o Senhor, que Jesus Cristo, quando manda a mensagem a essa igreja, ele dá elogios a essa igreja pela firmeza e solidez na palavra que eles têm. Tá? Então, o texto de hoje, continuando a nossa sequência em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, tá? Do versículo 1 ao 7. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos,
e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Iniciando aqui o capítulo 2, a gente vai ver, como eu já falei nos outros dias, uma série de mensagens a essas 7 igrejas, tá? Voltando um pouco no capítulo 1, quando a gente leu lá, ele fala, no capítulo 11, o Jesus fala, né, para João, ele fala assim, ó, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí ele fala, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? A mensagem começa pela igreja de Éfeso, e todas as 7 mensagens têm uma estrutura comum entre elas. Tá? E qual é? Elas iniciam com uma caracterização de Cristo. Tá? Todas elas vão falar de alguma característica de Cristo, de acordo com o que foi dito no capítulo 1, tá? Na mensagem passada que a gente teve. A gente falou, os olhos eram chamas de fogo, os pés eram como bronze polido, a sua boca tinha uma espada afiada. Então, para cada uma dessas igrejas, são 7 características, são 7 igrejas, então cada uma dessas igrejas vai receber uma dessas características de Cristo, né? Para embasar a mensagem que vai ser dita para aquela igreja. Tá? E a caracterização ela é proposital para o contexto que a igreja está recebendo aquela mensagem. Depois dessa caracterização, há um elogio para aquelas igrejas, né? E Laodiceia é a única igreja que não recebe um elogio. Tá? As igrejas de Esmirna e Filadélfia, elas não recebem críticas, tá? São as únicas que não têm críticas. E por fim, cada carta é encerrada com uma promessa. Então, a gente tem a característica, uma mensagem boa, com exceção de Laodiceia, e uma mensagem final, né, com uma promessa. Tá? Então, a carta à igreja em Éfeso, no primeiro versículo ali do capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Um pouco antes, no final do capítulo 1, ele fala o que significa as 7 estrelas, né? E ele fala o que significam os 7 candeeiros. Candeeiros é uma luminária, né? É um símbolo, até, inclusive, dos judeus, que está nas suas liturgias, nos seus monumentos, né? E é como se fosse um lampião para a gente. O candeeiro é um castiçal grande com várias lâmpadas, né? E ele representa aqui na leitura em Apocalipse a luz que as igrejas trazem ao mundo, né? Quanto em relação ao anjo, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que a gente não tem uma interpretação definitiva do que significa o anjo, né? E pode ser que é uma forma incomum de João se referir àquela congregação, tá? Então, ele repete aqui, né? Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, tá? E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, a mão direita, a gente também tinha comentado, a mão direita de Deus é uma mão que traz muitas bênçãos. Então essas igrejas, elas não estão no lado esquerdo, digamos assim, que até no ditado popular a gente sabe, ó, você está na minha esquerda, né? Tá pronto para receber um castigo, uma punição, o clima não está bom.
mas a gente vê que na Bíblia várias menções que falam que o lado direito é o lado em que você encontra o favor de Deus, né? Então, ele aplica aqui as características de Cristo que a gente viu no capítulo 20 do versículo 1, tá? E aí ele fala no versículo 2, ele fala o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tá? Eu vejo aqui como ele conhece as nossas obras. Quando Jesus estava entre os discípulos, ele falou, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E depois de ele falar isso, ele pegou e subiu. E aí falou: você não ia ficar com a gente até a consumação dos séculos? Não, mas ele está conosco ainda. E através do Espírito dele, ele conhece a gente. E aqui ele fala: eu conheço, você não significa, Deus Jesus Cristo está lá no céu, e a onisciência, a onipresença dele faz com que ele conheça a realidade de cada uma das igrejas. Então, quando a igreja de Éfeso estava passando por provações, por tentações, né, por perseguição, Jesus estava vendo tudo isso. Tá? E labor de perseverança demonstram que naquela época, como a gente viu ali que o clima esquentou em Atos 19, muitas vezes Paulo foi apedrejado, teve essa confusão em relação ao templo da deusa Diana, Artemis. Então, são situações em que se torna difícil você se posicionar como cristão, vendo que a morte é iminente, você pode ser torturado, apedrejado, né? E mesmo com toda a situação negativa, a igreja teve labor e teve perseverança no trabalho da defesa do Evangelho. E isso era um trabalho cíclico, né? Às vezes passaram-se alguns desafios e outros surgiam, né? E Paulo fala também, ali como a gente leu em Timóteo, da preocupação de que homens com segundas intenções se infiltrassem naquela igreja para dissuadir o Evangelho, macular a mensagem, para distorcer ela. E Jesus já tinha alertado que isso ia acontecer, né? O próprio Jesus fez esse alerta. E os irmãos, tendo uma boa base bíblica, a qual Paulo deixou para eles botaram à prova esses homens. Essa mensagem não foi aceita, e eles botaram os caras para correr. É isso que eu estou entendendo. Aqui vocês não vão se criar, né? Isso é uma coisa muito louvável, porque hoje em dia a gente vê que a gente passa pelas mesmas provações que igrejas antigas, claro que não como com perseguição em relação às nossas vidas. Graças a Deus a gente tem paz aqui no Brasil, mas é muito fácil a gente distorcer a mensagem do Evangelho, porque muitas vezes ela não é agradável, muitas vezes ela não dá o resultado esperado de encher as igrejas, né? Muitas vezes as pessoas não querem ouvir que são pecadoras e precisam se arrepender. Mas aqui, esses irmãos, quando homens maus se apresentaram na congregação, eles falaram: não, isso que você está ensinando não está de acordo com os ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos, e botaram esse pessoal para correr. E eles entenderam também a mensagem que Jesus falou, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, aquele ensino ruim é como um fermento que, quando ele entra na congregação, ele vai crescendo e depois contamina todos a igreja, né? E aqui a gente pode ver os irmãos também aplicando a recomendação que Paulo fez em Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, que ele fala: não deem lugar ao diabo, né? E esses irmãos, em relação a esse tipo de provação, eles têm um parecer favorável de Jesus Cristo. Lembrando que João, aqui em Apocalipse, seria só um interlocutor de Jesus Cristo, né? E essa, como eu comentei, na estrutura dessas 7 cartas,
essa é a característica de Efésios em relação ao que Deus aprova eles, né? Em Mateus, capítulo 7, capítulo 7, versículo 5, Jesus falou, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. No versículo 3, Jesus fala para eles, né? E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A chave aqui é a motivação, irmãos. Por décadas, essas igrejas labutaram pelo Evangelho e perseveraram, né, em oposição feroz. Eles guardaram cuidadosamente a pureza da igreja e se preocuparam com a glória de Deus. Tá? De todos os ângulos e perspectivas, Éfeso era uma igreja exemplar. Tá? Aos olhos de todos era uma igreja exemplar, mas aos olhos do Senhor não se achava aquela chama de aquele fogo interno que essa igreja teve durante muitos anos, ela se apagou. Tá? Então a gente vê aqui que nada escapa da onipresença de Deus, apesar de todo esse empenho da igreja em defender a fé. Se a igreja que foi elogiada por isso, essa igreja tem uma crítica, tá? Que, como a gente viu em Apocalipse ali, os olhos do Senhor eles são como chamas de fogo, né? Ele vê além daquilo que transparece. E depois de algumas gerações, deve ter passado mais ou menos uns 40 ou 50 anos desde que Paulo passou ali por essa igreja está recebendo uma carta novamente, não é a carta de Efésios, é a carta de Apocalipse, mas dentro da carta de Apocalipse tem uma mensagem para a igreja de Éfeso. E essa mensagem, ela diz que o amor da igreja esfriou. E ele fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E essa frieza, amor, ela pode nos atingir, essa frieza, ela pode nos atingir também, tá? É uma atitude que ela vem quando a gente acaba se acomodando, né? Muitas vezes pode vir com uma maturidade de conhecimento das Escrituras, algumas coisas podem não tocar mais os nossos corações, o louvor, ele não nos motiva mais a derramar nossas lágrimas, não temos mais preocupações em relação ao evangelismo, às outras almas, né? E quando a gente eventualmente escuta uma mensagem que não está de acordo com a palavra de Deus, isso também não nos revolta a ponto de nos posicionarmos, né? E falar, isso está errado, né? Existem tantos falsos profetas hoje em dia, né? Hoje eu ouvi dizer que só no Brasil a gente tem mais de 12 mil apóstolos, e a gente sabe que apóstolo mesmo, ele precisava tinha alguns critérios para ser caracterizado apóstolo, né? Ter convivido com Jesus Cristo, visto que Jesus ressuscitado. Paulo viu Jesus ressuscitado tardiamente, como ele mesmo fala, né? No caminho para Damasco, mas nem todos nós a gente lembra exatamente do momento da nossa conversão. Quando a gente vem para Cristo, geralmente o que se vê em conversões mais espetaculares, digamos assim, pessoas que viviam uma vida totalmente devastada, elas se convertem, e esse dia é muito marcante, né? E depois daquele primeiro amor, aquela vontade grande de estar na igreja, de evangelizar, de mudar o mundo, isso acaba se esfriando. E o mesmo que aconteceu com essa igreja, pode acontecer conosco também. Tá? Existem essas conversões essas conversões dramáticas que a gente vê, muitos testemunhos na internet, mas pessoas que crescem em lares cristãos, elas também elas podem não lembrar exatamente do dia que se converteram, né?
Eu tenho uma lembrança na minha adolescência do meu momento de conversão, um momento em que eu comecei a participar muito mais dos cultos dos jovens, a fazer leituras mais intensas da palavra de Deus, né? Mas é muito comum crianças que crescem em lares cristãos e são evangelizadas desde pequeno, elas não saberem o momento exato da sua conversão, né? Mas eu quero tirar hoje aqui o exemplo da minha filha, que me dá muito orgulho, a Helena. Ela levanta às 5:30 da manhã, mais ou menos, para fazer um devocional com a amiga dela. Elas já fizeram vários livros da Bíblia. Se eu falo para ela que eu não vou ter como levar ela numa reunião de jovens, ela fica braba. E eu tenho certeza que não é porque ela quer estar na muvuca, é porque ela realmente ama a igreja. Se não fosse domingo também, às vezes pode acontecer da gente não ir no culto, alguma coisa assim, e ela fica chateada também, ela quer ir no culto. Ela não faz mais parte da salinha das crianças, então ela quer ir no culto para escutar a palavra mesmo. E esse primeiro amor, ele é muito bonito, ele é muito singelo, e eu acho que eu quero trazer essa reflexão aqui hoje, né? Se você não lembra o momento em que você abandonou o primeiro amor, ou se você está passando por isso, olhe para o exemplo das crianças que começam a amar a Jesus Cristo, né? E elas amam a palavra e a igreja com um amor tão sincero, né? Que a gente pode lembrar que Jesus falou que a gente tem que ser como as crianças, né? E esse amor, ele é muito verdadeiro. E vale a pena a gente fazer esse esforço para lembrar disso hoje, porque o arrependimento, a mensagem, ela tem um prazo, ela pode, a nossa oportunidade de arrependimento, ela pode se apagar, né? Como a gente vai ver um pouco mais para frente, Jesus fala para essa igreja que ele vai mover o candeeiro dela, caso esse candeeiro, eles não se arrependam, né? Em Hebreus 12, existe o autor, ele fala, no capítulo 12, ele fala sobre a disciplina do Senhor, que o Senhor disciplina quem ama. Então, toda vez que o Senhor está nos chamando ao arrependimento, é uma oportunidade de percebermos o amor que Deus tem por nós. Aqui, essa igreja foi chamada a atenção e ela está com uma oportunidade de se arrepender, que é uma coisa que o Senhor sempre faz conosco. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos, como o Rodrigo leu aqui hoje no Salmo 51, 32, mas o 51 é a mensagem do profeta Natan para Davi. Ele fala, né, que um coração compungido e contrito Deus não o desprezará. Mas em todo caso a mensagem também vem ao encontro, né, do que eu quero chamar a atenção aqui em Hebreus 12, que ele fala assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito à primogenitura, né? Somos filhos, né, adotados, então a gente tem que valorizar isso, né? Esaú, ele tinha direito a uma bênção por parte do pai dele, e ele não levou isso em consideração, ele ignorou. Aí ele chegou de uma caça com fome, Jacó, ladino, foi lá e falou assim: olha, me dá teu direito de primogenitura e eu te dou um prato de lentilhas aqui, né? E Esaú não deu bola para aquilo, para aquela bênção que ele tinha, né? E aí, na sequência aqui de Hebreus, fala assim: pois sabeis que também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Depois que a bênção passou para Jacó, para Isaac, Jacó falou: não, você perdeu a bênção. Então ele tentou, né, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então existe um tempo em que Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos, a oportunidade de buscarmos a Ele, ou senão isso pode ser muito tarde, né? Como a gente viu aqui, não adiantou Esaú derramar suas lágrimas, pois ele já havia perdido a bênção, né? E o que significa mover o candeeiro dessa igreja
os candeeiros era o lampião, a luz que iluminava, né? Ou seja, aquela igreja não ia existir mais. Aquela função importante que ela estava exercendo, ela não ia mais ser feita, né? O Senhor ele não aceita que o amor de uma igreja ele diminua, ele tem que aumentar. Então a gente vê que foi uma igreja operosa, uma igreja que teve uma grande relevância na história bíblica, mas a diminuição do amor da igreja ou a diminuição do nosso amor por Cristo é uma coisa muito perigosa. E aí ele chama aqui no versículo 6, ele fala assim: tens contudo a teu favor que odeias a obra dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Os nicolaítas, eles eram hereges, isso a gente sabe pelo contexto da palavra aqui, mas não há um histórico fora da Bíblia referente a essa seita, tá? Então a única coisa que a gente pode tirar aqui é que esses nicolaítas eles eram odiados, né? Existem especulações de que esse movimento ele se iniciou por Nicolau, o prosélito, que é citado em Atos 6:5, tá? O prosélito de Antioquia, né? Mas são só especulações, também não leva a nada, né? Mas o que está sendo enfatizado aqui é o mérito, né, de que o Senhor dá aos Efésios por serem fortes opositores de heresias. No último versículo dessa sessão, a parte em que eu comentei que vem uma promessa, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a mensagem é ainda para a igreja de Éfeso, mas ele está falando para Éfeso e para mais um monte de pessoas ouvirem, né? A carta de Apocalipse, ela foi enviada para várias igrejas. E aqui está sendo tirado um ensinamento em relação ao contexto da igreja, né? Ele fala assim: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso, tá? Aquela árvore que foi retirada do jardim do Éden, lá no começo. Existia uma árvore que era proibido comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva comeram esse fruto e o pecado entrou no mundo. Mas, se vocês lembram, em Gênesis também tinha uma árvore da vida. E essa árvore foi retirada para que ninguém comesse daquele fruto, né? E vivesse eternamente. Mas agora, como uma promessa ao vencedor, em Apocalipse, Jesus fala que a gente vai poder se alimentar desse fruto e viver eternamente, né? Não seremos mais impedidos. Mas até a gente ter essa oportunidade de encontrar essa árvore que está lá essa árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, existe um longo caminho. O vencedor, ele não vence sem uma batalha, né? E apesar da carta de Apocalipse, a carta de Apocalipse ela prediz um aumento significativo do mal, até a vinda do anticristo mesmo. A partir do capítulo 4, muitas palavras são relacionadas ao crescente mal e à vinda do anticristo. Mas na verdade a carta não quer falar sobre uma vitória de Satanás ou sobre um crescente mal sem um final. Na verdade a carta ela é uma profecia sobre a próxima vinda de Cristo, né? E para a gente conseguir ser vencedor, como ele fala aqui, temos que lutar contra o mundo, contra a nossa carne e contra o diabo. Não é uma luta física, igual está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. É uma luta que o próprio apóstolo Paulo nos ensinou como a gente deve se preparar em Efésios, no capítulo 6, quando ele fala para a gente vestir a armadura do Espírito. Ele fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Muitas vezes na nossa vida a gente pode estar lutando do lado errado da batalha, quando o nosso amor começa a diminuir, quando a gente começa a ter oportunidade de se arrepender e não se arrepender, e seguimos o fluxo do mundo, o fluxo das estradas que levam à perdição. A larga é a estrada que leva à perdição, né, como diz a palavra. E aí a gente pode eventualmente estar jogando no time errado, marcando gol contra, né? Mas a nossa luta é uma luta espiritual, né? E a gente, no começo da nossa caminhada espiritual, nós éramos muito mais fortes, muito mais ativos nessa batalha contra esse reino espiritual do que muitas vezes hoje em dia. Então a gente não pode deixar essa chama se apagar dentro do nosso coração. Devemos continuar usando a armadura do Espírito para que no dia do Senhor a gente seja considerado vencedor e também possa provar, comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tá? Mateus 10, de 34 a 39, diz o seguinte: Não penseis que vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Essas são palavras do próprio Jesus, descrevendo como vai ser a nossa batalha. É uma batalha em que a gente tem que tomar a nossa cruz. A cruz era um símbolo de morte, ou seja, para nós um símbolo de abnegação das nossas próprias vidas, para que a gente viva em favor do Evangelho. Caminhando para o final, irmãos, é do meu desejo que todos nós, no dia de Cristo, no dia que Ele voltar, todos nós sejamos considerados vencedores. Mas antes que isso aconteça, eu gostaria de lembrar do maior mandamento de todos. O maior mandamento de todos está escrito, Jesus fez um comentário, né, uma resposta aos fariseus que tentaram pegar ele num erro doutrinário. Em Mateus 22, 36, os fariseus tentaram achar um motivo para matar, encurralar Jesus, e eles perguntaram qual que era o maior de todos os mandamentos. E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tá? O nosso amor pelo Senhor, ele é medido pela nossa obediência. Tá? Jesus está falando aqui que a gente tem que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Mas em João 14, 21, Jesus também fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então Jesus falou em Mateus sobre o maior mandamento, falou que era amar a Deus, e em João ele está falando que o amor ele está totalmente associado à obediência. Tá? Então não basta sermos bons entendedores da Bíblia, como aqui a gente viu que a igreja de Éfeso era. Se ao longo da nossa trajetória, aqui nessa vida, nós virarmos estátuas de gelos, sermos cauterizados por esse mundo, né? E o nosso amor por Deus ele se esfriar. E se esse amor for congelado, digamos assim, a gente vai perder a nossa mobilidade de lutar contra as forças espirituais do mal. Então a gente deve manter viva a nossa chama no coração, de um amor verdadeiro pela palavra, de um amor verdadeiro pela igreja, pelos nossos irmãos, tá? E precisamos ser vigilantes, né? E lembrar onde nós caímos, agarrar a oportunidade que está sendo nos dada de nos arrependermos, porque como eu disse na pregação passada,
o tempo está cumprido, o tempo está curto, a oportunidade de se arrepender, ela está à porta, e como a gente pode ver nos nossos dia a dia, parece que o tempo voa, né? E o tempo passa, e se a gente não mover o nosso coração, pode acontecer do Senhor voltar e a gente não está preparado para essa volta. Então, não vamos ser como Esaú, ou como pessoas que veem a mensagem do Evangelho, leem a palavra, são acusadas pela sua própria consciência de que que abandonaram o seu primeiro amor, né? E vamos nos arrepender para que o nosso candeeiro continue aceso. Amém? Amém. Senhor Deus, te agradeço por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de manter o nosso candeeiro aceso, que o nosso primeiro amor, Senhor, ele sempre esteja vivo no nosso coração, que, Senhor, o conhecimento da tua verdade, que a gente ama buscar a tua palavra, ele não seja só para vaidade, mas que esse conhecimento ele traga, Senhor, um entendimento real de quem tu és, de quem nós somos, Senhor, e de como a tua igreja, Senhor, tem que te servir. Tu és bendito, Deus, que a nossa vida seja te dar glória e anunciar o teu nome, Pai. Em teu nome santo que eu oro. Amém. Amém.